Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. Meu abraço a você, Céu, que nos acompanha aqui nos bastidores. Mas, Céu, você lembra que no programa anterior eu entrei com aquela história de que se eu fosse o prefeito eu faria isso, faria aquilo? E um dos assuntos que eu abordei nesse se eu fosse o prefeito foi uma revitalização, digamos assim, na Belisário Ramos, na nossa rua, na nossa Avenida Cará, e sugerindo aí que se fizesse uma ampliação nas pontes, tirassem os semáforos, quem sabe fizesse um elevado aqui no entroncamento da Duque de Caxias com o Belisário Ramos, enfim, pensando grande na questão da mobilidade urbana da cidade de Lages. Eis que, nesta semana, a Prefeitura de Lages, através do seu representante, o prefeito Antônio Seron, esteve em Florianópolis e assinou o Plano 1000 com o governo do estado. Ou seja, está pactuada esta projeção de investimentos de mais de 157 milhões na cidade de Lages, a contar agora de 2022 e nos próximos 4 anos, caso, claro, Carlos Moisés se eleja. É mais ou menos essa estratégia, que eu considero inclusive muito inteligente de parte de Carlos Moisés, mas esse é um outro tema que eu quero abordar mais à frente e me dedicar basicamente a esse assunto da Belisário Ramos. Pois Antônio Seron, nós ouvimos inclusive do vice-prefeito Juliano Polese, quando esteve conosco, de que esses recursos do Plano 1000 possivelmente seriam investidos na Coxilha Rica, numa pavimentação completa, unindo com aquela que já está pronta lá a partir de Capão Alto, né? E traçar um projeto de desenvolvimento dentro da Coxilha Rica, com, claro, plantio de grãos, com avanço ao turismo, com ampliação dos hotéis fazenda, enfim, uma série de atividades que poderiam surgir no plano desenvolvimentista de Santa Catarina, no território de Lages, a partir desses investimentos. Mas então, para minha surpresa, Antônio Seron, inclusive com um vídeo gravado junto ao governo, anunciando que estes recursos vão ser projetados para a revitalização total da Avenida Belisário Ramos. As duas pistas. E aí, claro que eu não vou, obviamente, imaginar que foi em função do que eu falei aqui, que essa decisão foi tomada, mas que culmina, de certa forma, com o meu pensamento de trabalhar melhor a Avenida Belisário Ramos, com a retirada daquelas pontes arcaicas, antigas, pequenas, né, e fazer uma revitalização com rotatórias ou coisa parecida, ampliando o fluxo e melhorando a mobilidade urbana. E, claro, também o elevado aqui na Duque de Caxias com a Belisário. Então, são as coisas que eu coloquei brincando como se eu fosse o prefeito e o que eu faria. Obviamente, eu não conheço ainda o projeto a ser apresentado e provavelmente nos próximos dias a Prefeitura vai apresentar o projeto, embora o prefeito já tenha adiantado que esta revitalização vai contar com pista de caminhada para ciclistas, vai melhorar as calçadas, e não falou, obviamente, sobre as pontes, o que vai fazer, mas que vai dar realmente uma revitalizada por completo em toda a extensão da Belisário Ramos, o que eu acho bastante válido. E essa aplicação desses recursos, nesse contexto, dará sim a Lages uma mobilidade, uma diferenciação em um contexto bastante diferente. A questão política disso tudo eu vou comentar basicamente no segundo bloco, mas é bastante importante então que a gente agora conheça em detalhes todo esse projeto da Belisário Ramos e fico imaginando que possa realmente haver essa revitalização, a melhoria dessas pontes, porque não comportaria nós imaginarmos uma revitalização e as pontes permanecerem do jeito que estão, apenas trocando de cor, né? Hoje são amarelinhas e amanhã não sei que cor poderá ser. Isso então dentro da revitalização a gente vai saber a partir do conhecimento do projeto. Mas está aí então Lages com o pacto já assegurado ao Plano 1000. Uma outra questão, aliás, eu quero aproveitar já, Céu, porque o outro assunto é maior e eu quero aproveitar mais no segundo bloco.
eu quero aproveitar e vou trazer essa questão da ligação política envolvendo o Plano 1000. Chama-se um plano municipalista, adotado pelo governo do estado de Santa Catarina, e, pelo que se sabe, haverá a contemplação de todos os municípios de Santa Catarina, tanto os pequenos quanto os médios. Os primeiros são aqueles acima de 50 mil habitantes, em princípio, claro, englobando Lages, aí, que está com os seus 157, 158 mil habitantes, isso com o parâmetro do censo de 2010 ainda. O próximo censo, eu acho que colocará Lages próximo aos 200 mil habitantes, não tenho dúvida disso. Mas, na área política, essa amarração feita por Carlos Moisés, o governador Carlos Moisés, junto aos prefeitos, isso é uma projeção que pode favorecer ou não a eleição dele. Nós temos em Santa Catarina, claro, bons pré-candidatos ainda ao governo do estado e que poderão fazer frente a essa ideia municipalista, embora Carlos Moisés, nos últimos 2 anos, tenha tido aí uma mudança radical de comportamento, e nós sabemos que no primeiro ano de governo dele, ele praticamente afrontou as forças políticas e representativas do estado de Santa Catarina com uma ideia centralizadora de que poderia fazer um governo unitário, ou seja, só dele para fora. E foi isolando, basicamente, principalmente a Assembleia Legislativa, os deputados e tudo mais. No decorrer do seu governo veio o afrontamento com as possibilidades de ser impeachmentado, né? Com 2 processos que transcorreram na Assembleia Legislativa. O primeiro foi mais fácil, foi aquele do aumento dos procuradores e tudo mais, foi inocentado rapidamente. Mas o segundo foi mais cabeludo. Carlos Moisés só não foi cassado por apoio partidário, político partidário, porque os desembargadores eram 5 desembargadores votando e 5 deputados. Então, a partir daí, você sabe que os desembargadores votaram a favor do impeachment e os deputados acabaram votando, então, a favor da permanência de Carlos Moisés, o que o salvou do impeachment. Claro, processo encerrado, ele sentiu na pele toda essa mobilização, talvez no favorecimento a ele, e ele também se transformou e ganhou nisso tudo aliados importantes na Assembleia Legislativa, e hoje ele está totalmente integrado. O discurso dele na retomada dos trabalhos legislativos este ano na Assembleia Legislativa foi, de certa forma, os 15 minutos que ele teve para falar foi apenas de propaganda do seu governo. Falou de todos os investimentos, do Plano 1000, de todos os recursos direcionados à área de infraestrutura, recursos direcionados à educação, à saúde, segurança pública, à área social, enfim, investimentos diversos. Ele não fez nenhuma outra referência, né, que pudesse se justificar, principalmente no que tange ainda aos problemas que precisam ser resolvidos no caso dos respiradores, daqueles 33 milhões, que esta é uma marca negativa que ainda atormenta a cabeça de Carlos Moisés, porque esse assunto ainda não está resolvido, né? As pessoas que se envolveram nesse processo negativo ainda não foram responsabilizadas. Quer dizer, tudo isso ainda precisa de um esclarecimento. Ele tem tentado esclarecer que alguns recursos já estão recuperados e tudo mais, que está próximo dos 33 milhões, mas ainda é uma justificativa um pouco paliativa, e nós aguardamos de parte do governo do estado um retorno ainda mais amplo a respeito desse problema. Mas, de qualquer forma, encerrando então esse assunto do Plano 1000, ele conseguiu, a partir de agora, amarrar todos os prefeitos, e inclusive o prefeito de Lages, e que aí vai demandar de um outro tempo para que eu possa mais ou menos analisar o que pode acontecer, porque Antônio Seron é do PSD. Ele, teoricamente, é aliado de João Raimundo Colombo, pré-candidato ao governo do PSD. Tá? Antônio Seron já ocupou diversas vezes a presidência do partido do PSD em Santa Catarina, na área estadual. Então a gente não sabe mais hoje toda essa conjectura, como é que ela vai se desenrolar. Se Antônio Seron, no apagar das luzes, ficará ao lado de
Raimundo Colombo ou vai ficar ao lado de Carlos Moisés? Eu estou para dizer para vocês que ele vai ficar ao lado do atual governo e não sei como é que eles vão se entender nos bastidores do PSD. Quero ainda conversar sobre isso e trazer uma análise mais apurada a respeito dessa situação. Tá bom, minha gente? Até quero buscar dados a respeito disso. Em 2 minutos eu volto com novas informações e um comentário pertinente sobre a preocupação com o futuro de Lages na questão das cheias. Tá ok? Até mais. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Muito bem, de volta então com a segunda parte do nosso tema livre. Gente, talvez vocês me deem razão ou não diante do assunto que eu vou trazer para vocês agora. Nós estamos acompanhando diversas situações no Brasil com volumes elevados de chuva lá na região de Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, com alagamentos, mortes e tudo mais. Isso tudo vocês estão acompanhando, não estão? Pois bem, aí eu fiz para mim mesmo uma pergunta. Quando é que Lages de novo vai sofrer uma outra enchente? Tomara que nunca mais. A gente não quer isso jamais para a cidade de Lages. Mas como já aconteceram muitas outras no passado, e a mais recente foi em 2017, e eu estava dentro da prefeitura naquela época, eu passei horas e horas junto à Defesa Civil, acompanhando o drama de todas as comunidades, pelo menos 13, 14, 15 comunidades, em que as famílias estavam sofrendo com a água dentro de casa. Né? Há casas, inclusive, submersas. E, naquela época, surgiu, então, uma discussão de que a cidade de Lages não poderia mais se trabalhar em torno do assunto ou em busca de uma prevenção a partir de achismos. Essa palavra veio da boca do prefeito Antônio Seron o tempo inteiro dizendo: nós vamos trabalhar num projeto que possa ser um diagnóstico para que amanhã ou depois nós consigamos resolver, talvez não 100%, mas em um bom grau de percentual de 30%, 40%, 50%, até 70% dos problemas dos alagamentos e das enchentes da cidade de Lages. Então, a discussão ganhou corpo naquela época. E eu lembro que na Câmara de Vereadores o assunto também foi pertinente. Caso do vereador Gerson, que desde 2014 vem fazendo colocações, e eu anotei isso tudo,
Já em 2014, o Gerson colocava de que se fizessem contenções dos afluentes do Rio Cará, poderia reduzir em até 80% os problemas de alagamentos na cidade de Lages. Isso depois veio, aliás, essa proposta que ele colocou, ele começou em 2014 a falar sobre isso, mas foi proposta em 2017, ele colocava na Câmara de Vereadores, e que teria um custo aproximado de 3 milhões de aporte do governo do estado, mais uns 2 ou 3 milhões de aporte de contrapartida do município e tudo mais, e que poderia, então, quem sabe, resolver. Então o assunto começou a ganhar envergadura, e aí então entrou mais fortemente a ideia do prefeito de que não poderia mais trabalhar em torno de achismos. Mas o vereador Gerson veio sempre trabalhando junto com a prefeitura, ele é também do mesmo partido, né? E se buscou a realização de um projeto e que foi encomendado junto ao Centro de Ciências Agroveterinárias, o nosso CAV, que realmente trabalhou fortemente numa ideia para que se pudesse conter futuramente os problemas das enchentes no município de Lages. Então, esse estudo ele foi trabalhado em 2019 e apresentado, inclusive, numa audiência pública em que se deram algumas alternativas para que se fizesse, então, essa contenção futura de enchentes na cidade de Lages. Entre as proposições, as soluções apresentadas pelo projeto criado pelo CAV, estaria uma barragem entre Lages e Painel, perto da BR-116, túnel extravasor, que cortaria, digamos assim, o cotovelo entre a chácara Asa Verde, né, no local de embarque, segundo eu anotei aqui, atrás do Morro Grande, aqui de Lages. E também a adoção de 5 diques gigantes que deveriam ser, então, construídos ao longo do rio Caveiras, antes de chegar na cidade de Lages. Mas mesmo assim, segundo toda essa prospecção, poderia haver uma redução de 30% ou mais, né, no impacto das enchentes aqui na cidade de Lages, porque a gente sabe que quando acontecem chuvas em demasia, o rio Cará enche, o Caveiras enche mais e a água é contida e retorna para a cidade de Lages através do rio Cará. E aí, então, as casas vão sendo alagadas. O problema de tudo isso foram os custos apontados em 2019. Precisariam pelo menos 70 milhões de reais para a construção destas barragens e outros 30 milhões para a construção deste túnel, ou seja, em torno de 100 milhões, isso apontado em 2019. Hoje, claro, os custos seriam bem mais elevados. Mas em tudo isso, o que eu realmente achei interessante é que a ideia de que não poderíamos mais buscar soluções através de achismos, eu passei a crer que no momento em que tivéssemos um projeto e um diagnóstico de exatamente o que fazer para conter essas cheias, nós teríamos uma praticidade. Vejam bem, 2017, 18, 19, 20, 21, né? 4 ou 5 anos aí nós estamos já da apresentação, da última enchente, melhor dizendo, da cidade de Lages, em 2019, a apresentação do projeto. E o que eu quero chegar e concluir com esse assunto é de que ele está engavetado. Ninguém mais fala em contenção de cheias na cidade de Lages. E eu estou falando isso agora porque o momento seria propício para se pensar em uma solução definitiva exatamente nesta hora em que nós estamos vivendo uma estiagem, né? Essas soluções poderiam ser trabalhadas em tempo seco e não esperar que futuramente, se Deus quiser, não aconteça, mas se acontecer uma nova chuvarada, e olha que não estamos longe disso, porque a chuva pode estar lá no Nordeste, pode estar no Centro-Oeste, e de repente ela volta a cair de novo aqui na Serra Catarinense, no estado de Santa Catarina, e nós sabemos os estragos que as chuvas fazem e já fizeram no Vale do Contestado, no Vale do Itajaí, no oeste do estado e aqui mesmo na Serra Catarinense.
Então eu estou chamando a atenção dos senhores vereadores, meu amigo Gerson, prefeito Antônio Seron, retomem esta discussão o quanto antes. Não esperem, e tomara que não aconteça, repito, uma nova enchente na cidade de Lages, porque os senhores serão cobrados. Eu estou cobrando agora, que não está nada acontecendo e que não temos nem perspectiva de chuvaradas. Mas estou lembrando neste momento, ou digam para a sociedade, digo, olha, não temos a capacidade desse investimento, não vamos fazer mais nada e seja o que Deus quiser se as chuvas voltarem. Enfrentem então de cara limpa a nossa sociedade e digam para aquelas pessoas que moram nas áreas ribeirinhas, né, principalmente lá perto do Caça e Tiro, digam para os diretores do Caça e Tiro, diga para aquelas empresas que também sofrem alagamentos, aquelas madeireiras que ficam ali próximas ao Caça e Tiro e tudo mais, aquelas residências, aqueles moradores, enfrentem essas pessoas e digam para eles, olha, o nosso plano, o nosso diagnóstico, porque nós não podíamos trabalhar no achismo, esse diagnóstico foi feito. Nós criamos um projeto, o CAV apontou, mas os investimentos são estratosféricos, não temos condições. Ou seja, nem se pensou em buscar esses investimentos. O Plano 1000 hoje coloca 157 milhões, obviamente talvez não seja o propósito do investimento, fazer essa contenção das margens do Rio Caveiras, né? Fazer esses diques, fazer esses túneis, seja o que for, para que essas casas, essas empresas, esses clubes na região ribeirinha não sofram mais no futuro com esses alagamentos. Mas a perspectiva é sombria. E a sociedade lagiana, com certeza, saberá de quem cobrar um a um. Portanto, eu quero mais uma vez aqui chamar a atenção. Senhores vereadores, retomem essa discussão nos bastidores das suas sessões ordinárias. São essas problemáticas que Lages precisa enfrentar quando as coisas não acontecem. Porque depois que acontecerem, se vocês retomarem esse assunto, eu vou chamar todos de demagogos, de falsos, de pessoas que realmente não têm interesse numa solução desse problema que é muito sério aqui na cidade de Lages, tá bom? E aí vamos pensar no achismo, na verdade crua disso tudo. O Céu já me avisa que tenho 2 minutos para encerrar. Quero colocar rapidamente 2 questões. Está em discussão no Congresso Nacional a possibilidade de implantar, não para agora, mas para 2030, o semipresidencialismo, ou seja, o Brasil poderia contar com um presidente e um primeiro-ministro. E aí os poderes seriam compartilhados, né? Tudo isso em função de Bolsonaro hoje em dia e com a possibilidade de ele ser reeleito. Mas como esse debate está ainda iniciando, vai ser votado somente quando forem eleitos os novos parlamentares, e isso poderia valer lá para 2030, Bolsonaro estará longe do governo, mesmo sendo reeleito. E o segundo assunto, audiências públicas, sendo discutidas a situação de Bom Jardim da Serra para a implantação de um dos maiores projetos turísticos, né, com torre, enfim, uma série de atividades de infraestrutura que vai transformar o turismo, não só de Bom Jardim, como a Serra Catarinense. Já existe uma empresa privada vencedora do projeto e agora estão discutindo junto à sociedade os benefícios da implantação desse projeto em Bom Jardim da Serra com uma audiência pública. Tem o meu total apoio, com certeza. Tomara que isso comece o quanto antes, essa implementação do projeto de turismo na Serra Catarinense, envolvendo lá Bom Jardim da Serra, aquele mirante na Serra do Rio do Rastro e tudo mais. Será muito lindo, com certeza. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. O Clube Caça e Tiro possui instalações especificamente destinadas ao tiro esportivo.
E são instalações que recebem durante o ano as provas do campeonato estadual e provas do CBC Taurus. Esse é um espaço específico de tiro esportivo e que se destina ao uso daqueles que possuem regulamentação junto ao Exército, o chamado CERN, e também aos atiradores que possuem porte funcional por decorrência das profissões que exercem, que lhes permite o uso e o trânsito com armas. Então, dentro dessas instalações, nós praticamos todas as modalidades de tiro olímpico e tiro informal destinado à prática de tiro ao alvo. O horário de funcionamento do stand é mais ou menos adequado ao horário comercial, funcionando de segunda a sexta, das 8 às 18, com o intervalo do meio-dia, e nos sábados e domingos, das 9 também às 18, porém com a interrupção ao meio-dia. O uso dos equipamentos que se faz nesse espaço são revólver, pistolas e carabinas, dos calibres menores de 22 até 357 Magnum. Dentro desse espaço, várias modalidades de tiro esportivo se adequam e permite que todos que possuam a sua arma com finalidade de prática de tiro ao alvo possam aqui dentro exercitar o seu esporte. Aos associados que desejem tomar conhecimento das práticas esportivas e estejam habilitados para tanto, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e será um prazer tê-los aqui conosco na prática do tiro esportivo.